Precisamos aprender que devemos ser dependentes, mas somente do nosso Deus, pois assim nós viveremos submissos, sujeitos a Ele. Esse é o estudo de número 1079 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nosso maior exemplo é o exemplo do Senhor Jesus, e ele foi dependente a Deus Pai em todos os momentos. Vamos ao nosso tema, dependentes de Deus. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 5, verso 19, que diz: retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Precisamos aprender através do exemplo de Jesus a sermos submissos ao Senhor, a dependermos do nosso Deus. Sabe por quê? O nosso Deus é digno de toda confiança. João no capítulo 8, verso 26 diz: eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou, olha, Jesus falando do Deus Pai, é digno de toda confiança. Assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Digno é merecedor, é excelente, é magnífico, é superior, honesto, correto. E o nosso Deus, ele é digno de colocarmos nele toda a nossa esperança, as nossas expectativas, a nossa vida e também o nosso futuro, porque o nosso Deus, ele é fiel. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, Deus é fiel, pelo meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. O nosso Deus é fiel, a fidelidade dele é um de seus atributos, é próprio do caráter dele, ele é imutável, ou seja, é impossível o nosso Deus ser infiel. Mas também a Bíblia nos ensina que Deus é verdadeiro. João capítulo 7, verso 28 diz assim: então Jesus, enquanto ensinava no templo, proclamou: vós não somente me conheceis, como também sabeis de onde eu sou, e não vim porque eu de mim mesmo desejasse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. E nós temos o privilégio de sermos a habitação do Espírito Santo, do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo. Ele habita em nós. O nosso Senhor Jesus testemunhou de Deus: nele não há falsidade, nele não há mentiras, nele realmente nós podemos confiar, porque o nosso Deus, ele é grandioso. Salmo 135, verso 5 diz assim: pois eu sei, o Senhor é grande, o Senhor supera todos os deuses. O salmista estava exaltando ao nosso Senhor, ele estava reconhecendo a sua grande força, o seu grande poder, a sua bondade, estava reconhecendo a soberania e a supremacia do nosso Deus. Será que você pode dizer, como disse o salmista, reconhecendo verdadeiramente quem é o seu Deus? O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Isaías capítulo 37, o verso 16 e o verso 17 diz: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás em teu trono real, acima de todos os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu formaste os céus e a terra. Ó Yahvé amado, inclina teu ouvido ao meu clamor e atende esta oração. Abre os teus olhos e contempla o teu servo. E tem outra versão que diz assim: ó Senhor,
Todo-Poderoso. O contexto é quando o rei Senaqueribe quis destruir a Judá e a Jerusalém, pelo fato dele já ter destruído diversas nações. Ele se sentia poderoso, forte, invencível, mas o rei Ezequias, ele servia e ele temia ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que não perde batalhas. E o profeta Isaías orou, clamou ao Senhor, apresentou ao Deus vivo a afronta de Senaqueribe, reconhecendo que somente Deus, ele tem todo o poder. E o Senhor ouviu a oração do profeta Isaías e respondeu. Isaías capítulo 37, o verso 33, o verso 34 diz: quanto ao rei da Síria, eis o que diz Yahvé o Senhor, ele de modo algum adentrará nesta cidade e não conseguirá tirar contra ela uma só de suas inúmeras flechas, não a cercará com seus escudos, tampouco construirá rampas de cerco em invasão contra ela. Pelo mesmo caminho por onde veio, baterá em retirada, ele não entrará nesta cidade. O nosso Deus é o Deus fiel, que promete e que zela pela sua palavra. Deus deu vitória ao rei Ezequias, porque eles se colocaram na dependência do Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, ele testemunhou aos irmãos de Filipos que ele era totalmente dependente do nosso Deus. Filipenses capítulo 4, verso 11 ao verso 13 diz: não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Olha o que Paulo fala: sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele não se deixava abalar pelas circunstâncias adversas, mas ele colocava nas mãos do Deus Todo-Poderoso a vida dele, e ele sabia que é o Deus vivo, o Deus Altíssimo, que o sustentava, que o fortalecia em todas as coisas. Paulo tinha uma vida de oração, de comunhão, ele tinha um constante viver na presença de Deus e ele tinha um compromisso com nosso Senhor. Vamos nos lembrar de Josué, que aprendeu a viver na dependência do nosso Deus. Israel estava avançando com promessa de vitória da parte do Senhor, já tinham tomado a cidade de Jericó, agora eles estavam diante da cidade de Ai, uma cidade pequena comparada a Jericó. Os espias que Josué mandou sondar a Ai voltaram orientando a Josué para Josué ir à peleja, mas somente com 2.000 ou 3.000 homens, e assim Josué fez. E Josué não consultou o Senhor. Josué capítulo 7 verso 3 diz: assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3.000 homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Olha o perigo de não andarmos seguindo as orientações do nosso Deus, consultando a nosso Deus. O que Josué fez? Josué, ele sabia que Deus tinha prometido vitória para os israelitas, e mesmo certo da vitória, assim como Josué estava, nós devemos nos colocar na dependência de Deus, porque Josué, ele não sabia sobre a infidelidade de Acã, e os israelitas foram derrotados pelos habitantes de Ai. Josué capítulo 7 verso 5 diz assim: os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelenses e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Sefavarim.
e na descida os derrotaram. Diante disso, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo com a derrota. O coração daquele povo se enfraqueceu, eles desanimaram, mas a atitude de Josué foi, juntamente com os líderes israelitas, buscarem a face do Senhor, se humilharem diante do Senhor e se colocarem na dependência de Deus. Eles foram orientados pelo Senhor e Deus orientou a Josué. Deus falou sobre a infidelidade que tinha acontecido quanto às coisas lá de Jericó, e Josué, ele ouviu, ele seguiu as orientações de Deus, ele se colocou na plena dependência de Deus e eles foram vencedores. Vamos nos lembrar agora do profeta Samuel. O profeta Samuel aprendeu a viver na dependência de Deus. Samuel cresceu no tabernáculo, ele servia o sacerdote Eli e ele serviu a Deus mais tarde como um profeta, como sacerdote e também como juiz. E certa vez os filisteus foram guerrear contra os israelitas e o povo israelita teve muito medo. 1 Samuel capítulo 7, verso 7, verso 8, que diz: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Samuel dependia do Senhor, ele aprendeu a viver na dependência de Deus e Samuel clamou ao Senhor. O Senhor ouviu a oração de Samuel e deu vitória a Israel. 1 Samuel capítulo 7, verso 10 e verso 12 diz: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem e chamou-lhe Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Samuel reconheceu diante dos israelitas que era o Senhor que tinha dado vitória, que era o Senhor que os tinha ajudado, que era o Senhor que agiu a favor dele. O profeta Samuel foi chamado por Deus para ungir outro rei de Israel, porque Saul, devido à independência dele de Deus, tinha sido rejeitado pelo Senhor. E Samuel, quando chegou na casa de Jessé, vendo os filhos de Jessé, ele se precipitou, ele pensou que o novo rei seria o irmão mais velho de Davi, pois considerou a aparência dele. 1 Samuel capítulo 16, verso 6 diz assim: logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Samuel vivia na dependência de Deus. Ele foi influenciado pela aparência de Eliabe, mas por viver na dependência de Deus, ele ouviu o Senhor. Ele foi orientado pelo Senhor. 1 Samuel capítulo 16, verso 7 diz: entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência. Mas olha o que a Bíblia fala: mas o Senhor sonda o coração. Deus orientou o profeta Samuel para não olhar para a aparência, porque o importante o Senhor conhecia, que é o coração. A sinceridade, a integridade
vontade e a motivação. E Samuel, que vivia na dependência de Deus, ungiu a Davi como rei de Israel. Davi era o caçula de Jessé, era considerado como improvável, ele tinha tudo para não ser rei. Davi era jovem, era de aparência gentil, não era soldado do exército e ele trabalhava no pasto como pastor de ovelhas, bem diferente dos 3 irmãos mais velhos dele. Mas o Senhor, ele não vê como o homem vê. O homem olha a aparência e julga a aparência, mas o Senhor, ele olha o coração. É importante nós aprendermos a viver em todo o tempo na dependência de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós em todo o tempo, independente das circunstâncias serem adversas ou não. Precisamos aprender. Se vivermos na dependência de Deus, colocamos nele as nossas ansiedades. É importante nós aprendermos a viver na dependência de Deus. Sabe por quê? Porque ele tem nos sustentado em todo o tempo. Salmo 55, verso 22, Davi diz assim: entrega tuas preocupações ao Senhor, ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Davi é um homem que teve grandes experiências com Deus, ele aprendeu a depender do Senhor, e mesmo passando por momentos de sofrimentos e sofrimentos intensos, ele não deixou de confiar plenamente e de depender do Senhor Deus. Nós precisamos entender que as nossas preocupações não mudam a nossa história, mas Deus nos sustenta diante das tribulações. E ainda João capítulo 14, verso 1, nos ensina que nós não devemos permitir a preocupação dominar o nosso coração. É importante aprendermos a depender de Deus. Sabe por quê? Porque Ele pode todas as coisas. Jó capítulo 42, verso 2 diz assim: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Jó, ele abriu o coração dele diante de Deus, e Jó fez essa declaração, reconhecendo a soberania e o poder do nosso Deus. Eu vou concluir esse estudo. Através do nosso texto base, nós podemos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ele viveu aqui inteiramente na dependência de Deus. Ele é o nosso exemplo maior. Nós devemos estar com os nossos olhos fixos, colocados no nosso Senhor. É bom aprendermos a viver na dependência de Deus, pois somente Ele está conosco 24 horas, 1440 minutos ou 86.400 segundos. Sabe o que é? É somente o Senhor que está contigo todo o tempo da tua vida, todos os momentos do teu dia, e tenha certeza, o teu Deus, Ele cuida de você, Ele te orienta, Ele te sustenta e Ele supre todas as tuas necessidades. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, o nosso exemplo, continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.